Pessoal, eu faz tempo que eu gostaria de gravar esse vídeo, então eu vou falar um pouquinho para vocês aí sobre algumas ideias, na verdade, que vem surgindo na minha mente, refletindo um pouco sobre as coisas aí. Eu gostaria de falar sobre a questão da escravidão, na verdade, dos tempos modernos, né? Todo mundo sabe aí que em 1888 foi instituída a Lei Áurea e essa Lei Áurea ela deu possibilidade aí para que os escravos se tornassem então libertos. Mas a gente sabe que na prática não foi bem assim. Demorou muitos e muitos anos e até os dias de hoje existem pessoas que trabalham em condições semelhantes à escravidão. Mas não é bem sobre a escravidão naquele sentido que eu gostaria de falar. A verdade, pessoal, é que cada dia que passa eu tenho a percepção de que nós vivemos uma escravidão. A cada dia que passa. Não sei se você pensa assim também, mas me parece que a escravidão ela apenas mudou a sua forma, o seu modus operandi. Me parece que o sistema ele evoluiu, fazendo com que nós tivéssemos uma ideia de que somos libertos, mas na verdade nós somos escravos. Por quê? A maior dádiva que nós podemos ter é o tempo. Concordam comigo? A maior dádiva que a gente pode ter é o tempo. E quantos brasileiros hoje têm um tempo de qualidade? Eu, por exemplo, eu trabalho em 3 serviços. Eu sou frentista, trabalho como vendedor e trabalho também vendendo cachorro-quente. E se for somar todas as horas que eu passo trabalhando, vai somar aí entre 12 a 14 horas, dependendo da semana. E tem semana que até um pouquinho mais. E quando que vai me sobrar tempo, pessoal, para mim poder realmente ter um tempo de qualidade com a minha família, com meu filho, com a minha esposa? Então eu tenho refletido muito nisso. E a única sensação que eu tenho, né, diante dessas reflexões, diante desses pensamentos, de pesquisando, é que a única forma que a gente pode fazer é realmente conseguir nossa carta de alforria. Mas é difícil conseguir essa carta de alforria. Eu pesquisando sobre como funcionava na escravidão antiga, né? Na escravidão que na verdade o Brasil passou aproximadamente 400 anos aí nesse regime, a pessoa tinha 3 formas dela poder ali sair da escravidão. A primeira forma, era ela nascer liberta, né, receber ali a sua alforria testamentária, através de um testamento. O dono ali de senzalas, né, o dono de escravos, ele colocava que a partir do filho de fulano de tal, né, do seu escravo, aquele escravo era liberto, né, era chamado alforria de pia, né, no batismo, os donos ali de escravos, eles faziam isso, eles colocavam ali a liberdade naquela pessoa que havia nascido, com o interesse de talvez receber perdão de Deus ou diminuir o castigo no purgatório, né? Lembrando que a sociedade brasileira daquela época toda era majoritariamente católica. E eles tinham essa crença dentro de si. Então esse era o primeiro ponto. O segundo ponto era a alforria condicional, quando a pessoa ela era liberta, mas somente depois que o dono daquele escravo morrer. Então ele deixava lá no testamento: olha, fulano de tal vai ser liberto somente depois da minha morte. E o terceiro ponto, que era o mais comum, era a alforria através da paga. O escravo ele trabalhava para o seu dono e ali, depois da carga horária que era maçante, que era massiva, que era muito alta, ele vendendo algo ou conversando com alguém, prestando um serviço para fora, fazendo alguma coisa do gênero,
ele juntava um dinheiro e pagava o valor que ele valia. Às vezes um escravo valia 50 mil, 60 mil, 100 mil réis, ele juntava esse valor e ele mesmo pagava. Ainda assim ele tinha que convencer o seu dono a vendê-lo para si mesmo, né? Por que eu estou explicando sobre isso? Porque, gente, a gente vive dessa mesma forma hoje. Só existe uma única forma de sair desse sistema, que é através da carta de alforria. Sim, hoje nós temos que prosperar para aí então nós entendermos o que é liberdade. Porque nós não somos livres de verdade. Você, assim como eu, se faltar um dia do serviço, já vai comprometer tua vida, já vai comprometer tua renda. E isso eu estou falando nos 3 serviços que eu trabalho. Se eu faltar em um serviço, mesmo o cachorro-quente, o trailer sendo meu, já vai comprometer minha vida. Eu não tenho liberdade de sair daqui da minha cidade e ir para outra cidade e ficar o tempo que eu quiser, por conta dessas situações. Não estou jogando como vitimismo, não me entenda mal, não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que existe esse problema. Só que a boa notícia é a seguinte, que quanto mais cedo a gente entende isso, mais rápido a gente vai querer correr atrás do prejuízo. Imagine só, o escravo de 1888 para trás, ele já nascia sabendo que ele era escravizado. Muitos deles já nasciam sabendo, tendo a consciência de que se eles quisessem a liberdade, eles tinham que trabalhar, 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 trabalhar e conquistar. Hoje, a nossa geração, nasce dentro dessa linha de montagem do sistema e fica por ela a vida inteira e não experimenta um minuto de liberdade de verdade. Você está me entendendo? Então, eu gostaria de compartilhar esse pensamento com você e te encorajar, porque talvez você que está aí do outro lado vendo esse vídeo, você é semelhante a mim. Você também está preso no sistema e você também está nessa corrida dos ratos, mas você quer sair disso daí. A primeira coisa é despertar. Então, se você já despertou, meu amigo, vai para cima. Eu tô indo para cima, eu vou conquistar minha liberdade.